toda profecia ela é uma comunicação divina, beleza? Mas essa profecia quase sempre vai ser proclamada por palavras, mas ela pode se manifestar de várias formas. Então, quando a gente pensar sobre profecia, vamos tentar entender que a profecia é uma expressão da comunicação de Deus para o homem que tem capacidade de mudar realidades. Beleza? Então vamos pensar sobre isso para a gente construir o nosso pensamento. Porém, a profecia ela tem um objetivo final, ela tem uma finalidade. Eduardo, quando abordou um pouco sobre profecia, ele falou o texto de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. E Paulo, ele traz para nós ali a compreensão de que aquele que profetiza, ele profetiza para exortação, edificação e consolação. Todo mundo está se lembrando disso aqui que Eduardo abordou? Beleza. Mas o que é que significa esses 3 eixos da profecia? Porque existe um objetivo final. Deus, ele quer se comunicar com o homem, ele quer se comunicar com uma região, mas ele faz isso a partir da sua mensagem profética, tá certo? Mas essa mensagem profética, ela sempre vai se manifestar para 3 finalidades. Que finalidades são essas? Edificação, exortação, consolação. Beleza? Mas, pensando sobre isso, o que é edificar? Então eu vou pedir aí rapidinho que vocês abram 1 Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 11. 1 Coríntios 14, do 1 ao 11. Olha o que diz o texto. Segui o amor e procurai com os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, mas ele fala a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito ele fala sobre mistérios. Mas o que profetiza, esse fala ao homem para a edificação, exortação e consolação. Então, olha que coisa interessante. A profecia é a expressão dos segredos da mente e do coração de Deus, através da linguagem humana. A profecia é a comunicação de uma mensagem de Deus que sempre partirá da revelação de Cristo. Por que, Messias, a profecia sempre precisa partir da revelação de Jesus Cristo? Porque lá em Apocalipse 19, versículo 10, diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia, gente? O testemunho de Cristo. Então, toda a profecia, ela precisa testemunhar a vida, a obra, o ministério de Cristo. Beleza? Então, a verdadeira profecia, ela não tem origem na nossa declaração. Então, exemplo, a gente está lá no meio do culto e aí eu digo, olha para seu irmão agora e profetiza para ele. Aí você diz, ei meu irmão, tenha uma semana boa, abençoada, né? Não tem nada a ver com isso, gente. Por que não tem nada a ver com isso? Porque a profecia ela tem 3 finalidades, que é exortar, edificar, consolar, tá certo? Então, profetizar também não tem só a ver com liberar decretos. Eu determino que hoje vai acontecer isso, eu determino que amanhã vai acontecer aquilo outro. Também não tem nada a ver com isso. Se nós não entendermos o coração de Deus, a mente de Deus, acerca de uma pessoa, acerca de um lugar e acerca de um grupo de pessoas, e tentar proclamar qualquer coisa que vier a nós, isso não é profecia, porque não partiu do próprio Deus, tá certo? Então, para Deus a profecia é algo tão sério que no Antigo Testamento, se um homem, uma pessoa ou um profeta se levantasse para profetizar e aquilo que ele profetizou não acontecesse, ele seria morto. E aí eu vou falar de um desejo do meu coração, né? Eu tenho orado para que o Senhor restaure isso no nosso meio. Sabe por quê?
para que haja o aumento do temor ao Senhor. Porque nem sempre que a gente recebe uma palavra significa que isso vai ser uma profecia. Então existe muita diferença. A palavra profética são as escrituras sagradas, que é imutável, que é incontestável, que é a verdade eterna de Deus acerca de si mesmo, acerca de quem nós somos, acerca da criação. Mas a comunicação profética, e nela está inserida a profecia, não é por si só a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa sobre a palavra profética, que são as escrituras sagradas, ela vai ter sempre um caráter profético. Mas nem toda a profecia que a gente ouve, que a gente recebe, o que a gente comunica, é uma palavra de Deus. E a gente daqui a pouco vai entender um pouco melhor como é que isso vai funcionar, tá certo? Tá claro, gente, até aqui? Vocês estão entendendo? Sinaliza para mim com legal. Então pronto, Paulo diz que a finalidade da profecia é edificar, exortar e consolar. E o que é que significa esse processo de edificação? Então pronto, vamos pensar agora que você quer fazer um puxadinho lá na sua casa. Você quer fazer um puxadinho, você quer aumentar um quarto, você quer construir, bater uma laje. O que é que você vai fazer? Construir, beleza? Então esse processo de edificação, ele sempre está relacionado a um processo de construir algo de baixo para cima, tá? Mas existe uma palavra grega que vai nos identificar a compreender melhor como funciona esse processo de edificação a partir da profecia, que é a palavra oikodome. Olha que palavra estranha. Então essa palavra aí, oikodome, ela é junção de outras duas palavras. Oiko, que significa habitação para uma família, e dome, que quer dizer edifício. Então, quando Paulo está dizendo aqui que a profecia tem finalidade de edificar, ele está dizendo que existe a necessidade de construir uma casa espiritual a partir daquilo que falamos. E quem é o fundamento dessa casa? Cristo, porque ele é a pedra fundamental, tá certo? E aí existe uma base aqui para nós em Efésios 2:19, que diz assim, ó: assim vocês não são mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Deu para entender isso? Então, a profecia, ela tem uma finalidade, ou um propósito, melhor dizendo, edificador. E esse processo de edificação que precisa acontecer por meio da profecia está relacionado a construir uma casa espiritual para Deus, seja para uma pessoa, seja para um grupo de pessoas, ou seja para um lugar ou uma região, tá certo? E aí Paulo continua, a profecia também, aquele que fala profeticamente, ele fala para a exortação, Alessandro. Só que é que a gente pensa que, Dudu falou um pouquinho sobre isso, exortar está relacionado a expor a pessoa ao ridículo, né? Exortar está relacionado a expor o pecado de uma pessoa, a expor a culpa de uma pessoa, quando na verdade a intenção que Paulo fala em relação a isso não está relacionado a esse tipo de prática. Então todas as vezes que você viu uma pessoa sendo levantada para profetizar para outra e disse assim, ó: você pecou assim, 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 Deus vai derramar sobre você juízo. E aí você, ou então o pastor, hoje o pastor pregou exortação, ele sentou no pau na igreja. Não. Isso não está relacionado ao objetivo que Paulo está comunicando, porque a palavra exortação aí, ela vem de um termo chamado paraclesis. E é muito interessante pensar sobre esse termo, porque ele tem a mesma raiz de uma outra palavra que é usada para se referir à pessoa do Espírito Santo, que é paráclito. Então quando Jesus ele diz, eu voltarei ao Pai e enviei outro consolador, o que é que Jesus está dizendo? Paráclito. O Pai vai enviar depois de mim um outro paráclito, que é uma pessoa que tem a função de reanimar, de encorajar, de vivificar aquele que está ouvindo a palavra de Deus.
Beleza? Está compreensível? Então, assim como o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa pessoa que é levantada por Deus para profetizar precisa entender que existe um eixo da profecia que é chamado exortação. E como é que funciona essa proposta de exortação? É conduzindo aquela pessoa em amor, em zelo e cuidado para abandonar práticas pecaminosas, sem expô-la à vergonha pública. E a partir disso, ele vai pastorear o coração daquela pessoa até que o Espírito Santo de Deus, de fato, seja vívido no interior dela. Tá certo? E Paulo também diz que a profecia, ela tem a função de consolar. E a palavra aqui para consolar é paramútia, que diz a respeito de conforto, descanso. Então, quando Cristo diz lá em Mateus, se vocês estiverem cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu vos trarei alívio. Então, esse processo de alívio, descanso e conforto, ele também é o exercício da palavra de profecia, da comunicação profética, tá certo? E aqui a gente vai pensar a partir da figura de Cristo. Por quê? Lá em Isaías 61, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, trazer libertação aos cativos, para alegrar aqueles que estão tristes, para consolar os que choram. Então todo esse processo da ação consoladora, que é proveniente do Espírito, também vai apontar para a obra de Cristo. Então deu para entender o porquê o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia? Beleza? Eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque o nosso horário ele está um pouquinho esticado, mas a gente vai construindo. Uma profecia ela pode conter uma dessas características que eu falei, que é o quê? Exortar, edificar, consolar. Mas ela também pode conter essas três características de uma forma mais completa, tá certo? E a finalidade dela sempre vai ser compartilhar sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, tá certo? Então, por isso, toda a mensagem profética ou ministério profético que somente expõe, conflita, envergonha a pessoa, ele está completamente fora do padrão bíblico. Existe um padrão bíblico para uma comunicação profética e para o ministério profético. Como é que a gente vai identificar se uma profecia ela está dentro do padrão bíblico? É se ela edificar, exortar, consolar. Tá certo? Messias, mas Deus não disse que o ministério do profeta Jeremias seria para destruir e derrubar e arrancar? Falou. Mas você já leu o que vem depois? A palavra de profecia, a palavra profética em si, né? A comunicação profética, ela tem sim uma força robusta para quebrar sofismas, desconstruir resistências, pensamentos que são engano no nosso coração, na nossa mentalidade. Ela tem força suficiente para quebrar um padrão de vida e nos inserir na realidade de Deus acerca de quem somos e acerca do propósito de Deus para a nossa vida. Ela sempre vai ter uma violência, ela sempre vai ter uma força, mas além disso, ela também sempre precisa edificar. Ela sempre precisa plantar, porque senão não vai fazer sentido. Lívia vai construir lá na casa dela, e aí ela vai sair derrubando todas as paredes. Faltou dinheiro para comprar bloco. Ela vai ter como construir? A obra parou pelo caminho. Então, quando uma comunicação profética somente derruba, somente arranca, ela não está completa. Por quê? A função dela é derrubar para edificar, ou seja, quebrar as mentiras e os enganos de Satanás, para que a verdade de Deus ela seja estabelecida, até que ela tome forma concreta na vida de um indivíduo, na vida de um grupo de pessoas, ou na vida do pessoal de uma região, uma nação, um país, um bairro, uma cidade. Tá certo?
Então vamos pensar um pouquinho agora sobre julgar as profecias. Foi isso, né? Como julgar as profecias? Beleza. Eu entendi que as escrituras confirmam que a profecia ela deve edificar, exortar e consolar. Mas como agora eu julgo se uma profecia ela vem de Deus ou ela não vem de Deus? É simples. 1 João, no capítulo 4, vamos lá rapidinho? 1 João 4. Do 1 ao 3, o apóstolo, ele fala algo muito interessante. Então ele diz assim, amados, não creiam que todo o Espírito, não creiam em todo o Espírito, mas coloquem à prova se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado. E nisso nós conhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual vocês já ouviram que está no mundo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele diz que para nós compreendermos todas as manifestações espirituais, eclesiásticas, religiosas, até mesmo culturais, sociais, existe uma forma que vai nos identificar qual é a fonte dessa movimentação. Existem espíritos que vêm da parte de Deus para compartilhar algo. Existem outros que não vêm da parte de Deus. Como é que a gente vai identificar isso? A partir do discernimento do Espírito. E aí a gente mistifica muita coisa, porque a gente acha que discernir o Espírito está relacionado com um exemplo. Tem uma irmã lá que tem essa questão sensual muito aflorada, e ali ela está com pombagira, como a gente chama aqui em Salvador. Sendo que nas Escrituras Sagradas isso não existe. O que existe são dominadores de práticas pecaminosas, principados e potestades que governam sobre as regiões celestiais. Então a gente já quebra aqui algo que é muito místico em relação a essa questão sobre a figura de demônios. Mas a Bíblia não diz que existem demônios? Sim, existem demônios. Mas a Bíblia não fala sobre o nome deles. Então, todo espírito maligno, ele tem uma forma específica para se manifestar. E é dessa forma que a gente vai identificar. Então, o discernimento do espírito, ele não está relacionado a identificar qual é o tipo de espírito que está em uma pessoa. Se é, um exemplo, o cara tomou todas. Aqui em Salvador a gente costuma dizer que é o espírito de Zé Pilintra. Zé Pilintra. Pelo amor de Deus, não convém. Algumas pessoas já ouviram falar disso. Quem já ouviu falar disso aí, levanta a mão aí. Pronto, tá vendo? A moça, ela tem uma questão sexual muito ativa. Maria não sei o quê. Não. O porquê aquilo acontece? Porque a concupiscência do coração daquela pessoa é tão explícita que ela é tentada pela concupiscência do seu próprio coração em áreas específicas. Então existem pessoas que não são tentados na área sexual. São tentados no poder. Querer crescer, ter fama, sucesso, reconhecimento, dinheiro. Então toda a oportunidade que ela tem ali para adquirir recurso para si, ela consegue. Existem outras pessoas que têm uma fragilidade na questão sexual. Por quê? Essa é a concupiscência do coração daquela pessoa. Isso está relacionado com o pecado. Mas o pecado é vencido em Cristo. Tá certo, irmãos? Como discernir se aquela palavra que eu ouvi é de Deus? E aí a gente vai pensar que existem 3 fontes de influência para a construção de uma comunicação profética, tá certo? Existem 3 fontes. A primeira fonte, que na verdade deveria ser a única, é por meio da fluência do Espírito de Deus, que flui com vida,
jorrando rios de vida em uma pessoa ou em um profeta. E a partir daquilo, essa pessoa comunica as verdades do coração de Deus para uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma região. Como é, Messias, que a gente vai identificar se aquela profecia, ela de fato veio do Espírito de Deus, sempre comparando ela com as verdades eternas que estão nas Escrituras. Então, se uma comunicação profética não estiver alinhada com a Escritura, essa profecia não veio de Deus. Se uma comunicação profética, ela não testemunha a vida, a obra e o ministério de Cristo, ela não veio de Deus. Se ela só fala de benefícios pessoais para você, ela não veio de Deus. Se quando você ouve essa comunicação profética, você fica meio que, me senti mal agora, fiquei agoniado. Rapaz, eu fui para a igreja, ouvi uma palavra de um rapaz lá, e aconteceu isso já. Fui ministrar em uma igreja uma vez, e aí eu estava lá, e na hora do louvor, um rapaz se levantou, foi até uma moça, uma jovem, pé. O semblante da menina caiu, velho. Eu observei assim, não falei nada, continuei a ministração. Quando acabou a ministração, ela veio até mim. Porque aquele rapaz ali, ele falou assim. Eu falei, beleza, como é que você está se sentindo? Alguma coisa fez sentido para você? A gente tem muito isso aqui, né? Compartilha uma mensagem com alguém e aí faz sentido? O que é que a gente está perguntando? Você testifica isso no seu espírito? E a menina falou, não. Tudo aquilo que ele disse não fez sentido. Não aliou com nada que eu vivi, com nada que eu estou vivendo. Eu falei, então pronto, essa profecia não foi de Deus. Rejeite ela. Então, se você ouvir uma comunicação profética que não testifica no seu espírito, que não borbulha o seu espírito, essa profecia não veio de Deus. Tá certo? Quando a profecia ela vem de Deus, ela vai gerar vida no seu interior. Você vai testificar que aquela é uma realidade eterna que Deus falou acerca de quem você é nele. E automaticamente você será cheio da virtude e da graça do Espírito Santo para se desenvolver naquela palavra. Então, vamos já falar algo interessante por aqui. Se em algum momento na sua vida você ouviu uma profecia que não conseguiu ter força para movimentar você para aquela realidade que você acreditou que era de Deus, isso nunca foi de Deus, velho. Provavelmente aquela pessoa ela falou pela influência do seu próprio espírito, que é uma outra fonte pela qual flui muitas profecias. Então a gente vê hoje uma prática profética muito constante. A gente está em um lugar, poxa, eu tive um não sei o quê, eu sonhei com você. O sonho é o que quase sempre acontece. Estava dormindo essa semana, sonhei com você, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, mas não aconteceu nada. Uma das outras formas que a gente pode utilizar para julgar se uma profecia é de Deus é ou não, se aquilo acontecer. Se acontecer é de Deus, se não acontecer, não foi de Deus. Beleza, gente? A outra fonte, como eu estava falando, que é uma fonte que produz profecia, é o espírito do próprio homem. Então existem muitas pessoas aí que se aproveitam da fragilidade de algumas pessoas, se levantam como pseudos homens de Deus para comunicar verdades do seu próprio coração. Então eles falam não a partir do Espírito de Deus, mas eles falam a partir da sua própria perspectiva. Eles falam a partir daquilo que eles estão vendo. Eles falam a partir da sabedoria humana, que o apóstolo Tiago vai dizer no seu livro, que é carnal, demoníaca e diabólica. Eles falam a partir das suas emoções e dos seus próprios sentimentos. E quase sempre, quando existe uma comunicação profética que é produzida pelo próprio espírito do homem, é para manipular aquele que recebeu essa mensagem. E a outra fonte, que também acaba se gerando profecias ou comunicações proféticas, é a partir de espíritos de engano. Então, existem espíritos de engano que sempre vão compartilhar, em algumas vezes, mentiras, e por incrível que pareça, em outras vezes, eles vão até falar a verdade. Como assim, velho?
Pois é. Se aquela verdade que você ouviu, talvez até ela possa estar fundamentada em Cristo, mas ela abalou você em um sentido negativo, rejeita porque não é de Deus. Como assim, Messias? Vamos lá. Olha o que acontece em Atos 16. Abre aí rapidinho. Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 16. Olha o que o texto diz. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguiu a Paulo e, quando nos via caminhando, dizia: esses homens que anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado. O que é que diz aí na sua Bíblia? Aborrecido, indignado. Outra tradução aí, incomodado. A minha diz perturbado. Voltou-se a ela e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que você saia dela. O que é que está acontecendo aqui? Paulo e Silas, eles estão na cidade de Filipos. Eles estão indo ali trabalhar na plantação de uma comunidade de fé. Eles estão pregando o evangelho. Mas ali naquela cidade, que era tomada por um espírito de engano. Então aqui existem vários tripés aqui, ó. Todo espírito de engano, ele vai operar de uma forma que acenda a cobiça do nosso coração e nos prenda em práticas pecaminosas. Quem era o senhor dessa cidade aqui era Mamon, que Jesus confronta como sendo o pseudo-deus do dinheiro. Então a estrutura econômica dessa cidade, ela estava submetida a uma potestade. Cara, que absurdo. Então o que é que está acontecendo aqui? Ela fala verdades de Deus sobre homens de Deus. Esses homens que estão pregando o evangelho da salvação são homens do Deus Altíssimo. Só que o que foi gerado no espírito de Paulo quando ele ouviu essa mensagem? O cara ficou, qual é a tradução? Perturbado, incomodado, inquieto. Por quê? Porque não veio da parte de Deus. Messias, e por que isso acontece? O porquê um espírito de engano vai falar a verdade? E aqui existe algo muito interessante para a gente pensar. Todo espírito de engano, ele pode falar verdades de Deus para uma pessoa, não na finalidade de empurrar ela para tal realidade, mas em acender no interior dela o ego, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência. E por que ele faz isso? Porque ele não quer perder o domínio da sua jurisdição. Então existe uma batalha nos céus. A Bíblia diz que, infelizmente, os principados e potestades, eles regem algumas regiões. E nós, como igreja, precisamos, por meio da oração, por meio da intercessão e da proclamação do Evangelho, destronar esses principados e potestades. Isso é algo muito sério. Então, existem pessoas que comunicam mensagens proféticas que falam a verdade, mas que geram no outro perturbação. Mexem com orgulho, faz a pessoa ficar assim, ó, com aquele peito de pombo. Inflamando o ego dela. E quando isso acontece, essa pessoa, ela está submetida à influência de um espírito de engano. Por isso que Paulo vem e diz o seguinte, isso é algo fantástico. Paulo diz, ó, em nome de Jesus Cristo, espírito de adivinhação, saia dela. O episódio que acontece depois é que a estrutura completa daquela cidade é alterada. Por quê? Porque um espírito de engano foi destronado das regiões celestiais. Ele foi expulso de uma região. E, consequentemente, aquela região, ela agora consegue receber o evangelho de Deus por meio de Paulo e de Silas de forma tão intensiva que ali agora é gerada uma comunidade de fé. Olha que coisa incrível.
Deu para entender isso, gente? Então, existem 3 fontes que vão produzir profecias. A única fonte que nós, como filhos de Deus, precisamos buscar é através do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, assim como você precisa seguir o amor e buscar o dom de profecia zelosamente, você precisa buscar esse dom por meio do Espírito Santo. Tá certo? Não existe nenhum outro lugar que você vai encontrar o dom de profecia senão na pessoa do Espírito Santo. Então se relacione. Diga isso pro irmão que está do seu lado. Essas frases de pastor itinerante. Diga isso para você. Só vai buscar os dons e só vai possuí-los na relação com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é portador de todos esses dons. Tá certo? Então, existem critérios ali, que a gente pode utilizar para discernir qual é a fonte de uma comunicação profética, tá certo? Que critérios são esses, Messias? Primeiro, a profecia, ela está alinhada com o padrão bíblico, ela edifica, exorta e consola. Você conseguiu perceber se aquela profecia foi produzida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do homem ou pelo Espírito de engano? A profecia, ela está em harmonia com todo o processo de desenvolvimento da vida de Cristo, da obra de Deus, da obra redentora de Deus. A mensagem que você ouviu, ela aponta para um destino em Deus. Então esses são alguns critérios que nós poderemos utilizar para identificar se a profecia é de Deus ou não. Vamos lá? Então pronto, a gente avançou um pouquinho, nós estamos agora trabalhando sobre discernimento do Espírito, tá certo? A gente falou como julgar as profecias e nós estamos agora abordando como discernir os Espíritos. E, infelizmente, gente, hoje, inclusive na nossa cidade, a maior operação que existe espiritual no que se refere à profecia está submetida ao espírito de engano, tá certo? Infelizmente. Por isso que nós precisamos buscar o dom de profecia genuíno. Porque se nós buscarmos zelosamente o dom de profecia para comunicar as verdades do coração de Deus aos homens, vai acontecer aquilo em Salvador que aconteceu na cidade de Filipos. O espírito de engano, ele vai ser expelido da nossa cidade e a realidade de Deus vai ser estabelecida sobre ela. Tá certo? E aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre manipulação. Tá certo? Então ali embaixo existe a doutrina de Jezabel. Quantos aqui já ouviram falar do espírito de Jezabel? Levanta a mão aí. Isso não é bíblico, tá certo? Espírito de Jezabel não é bíblico. Tá bom? Então quando a gente sempre pensa sobre essa questão do espírito de Jezabel, a gente sempre associa que é a irmã que tem essa questão também da sexualidade muito aflorada, quando na verdade não está relacionada a isso. Então, o que é que está acontecendo? Vamos lá, em 1 Reis, versículo 18, capítulo 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 13. Diz assim, porventura não foi contado ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas? E aqui é muito interessante a gente pensar sobre algo. Quantos já ouviram falar de Jezabel? Que foi rainha, esposa do rei Acabe, que foi rei de Israel. Beleza. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18 e 19, o apóstolo João, ele tem uma visão celestial. Ele encontra com Cristo, como o leão da tribo de Judá, e ali Cristo começa a profetizar sobre as 7 igrejas da Ásia. E existia uma igreja chamada Tiatira, que Jesus ele fala algo. Ele diz assim, versículo 19, eu estou em Apocalipse 2, daqui a pouco vocês vão entrar lá. E o anjo da igreja de Tiatira escreve,
Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço suas obras e o seu amor e o seu serviço, e a sua fé e paciência, que as suas últimas obras são melhores do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para se prostituírem e caírem na idolatria. A gente pode associar essa realidade que Cristo está falando para a igreja de Tiatira, a mesma figura que lemos aí em 1 Reis, no capítulo 28. Por quê? Porque os comportamentos da rainha Jezabel são muito semelhantes àquilo que Cristo denuncia na igreja de Tiatira. Então, Jezabel, ela corrompeu o culto ao Senhor na nação de Israel, mas ela fazia isso a partir da manipulação. A cidade, ela estava devastada pela fome e pela sede, pela miséria, pelo caos social, porque eles já tinham desviado o coração e estavam agora adorando a falsos deuses. E aquela mulher, sempre que se levantava um profeta, ela persuadia o profeta. Ela dizia assim, o que foi que Deus disse? E aí o profeta, não vou dizer, a mensagem é para o povo, não é para você. Falou, rapaz, lá no meu palácio tem banquete, tem comida, você vai ficar aí com fome, vamos lá, tal. Ela conseguia manipular o profeta. Ele submetia a essa manipulação e acabava compartilhando com a rainha Jezabel a mensagem que Deus tinha dito para o povo. Só que o que é que acontecia agora? Sempre que ela absorvia uma mensagem de um profeta, ela matava o profeta e comunicava para o povo como sendo a portadora dessa mensagem. Só que nessa comunicação, ela distorcia tudo aquilo que Deus havia dito. E aí, o declínio espiritual da nação de Israel se alastrava cada vez mais, a ponto deles se tornarem cegos e terem ela tida como uma própria divindade, sendo como a própria voz de Deus na terra. Mas isso piora. Você sabe por quê? Porque Jezabel, rainha, ela é destronada no episódio que acontece com Elias e os profetas de Baal. Quantos se lembram disso? Só que, qual é o sentimento que essa mulher, que se dizia profetisa, agora tem? Ela manda matar todos os profetas do Senhor. E aqueles que ela não conseguiu matar, ela conseguiu comprar. Ela comprou profetas pessoais. Só que, quando a gente pensa nesse contexto aqui sobre a figura profética, a gente também vai identificar que profeta era pai e marido. Beleza? Figura masculina. Então, se uma pessoa, ela mata um profeta que é a voz de Deus para uma geração, a influência que está por trás é tentar calar a comunicação do próprio Deus para um povo. E aí acontece algo muito grave que está lá em Provérbios, que diz que quando não há mensagem profética, o povo se corrompe. Então, a partir da manipulação que hoje a gente consegue identificar nesse falso ministério profético, existe uma tentativa de calar a voz genuína de Deus. Só que esse sentido de calar a voz genuína de Deus, ela vai produzir corrupção para a vida comunitária. E além disso, ela vai produzir famílias disfuncionais, porque como eu falei, nesse contexto aqui, os profetas eram figuras masculinas e a maior parte deles eram pais e maridos. Então um dos outros fatores que essa manipulação gera é viúvas e órfãos. Isso é algo muito sério. Essa influência de manipulação tem tanta força que as crianças que ela não matou, os jovens que ela não matou, ela decepou a parte genitália masculina. E ela fez deles escravos eunucos no seu reino. Ou seja, uma linhagem que deveria ser profética, porque esses eram os filhos dos profetas, agora se torna uma geração de homens improdutivos. E eles não conseguiam gerar mais essa linhagem profética, porque o aparelho reprodutor tinha sido decepado. Isso é algo absurdo. Quando a gente pensa sobre esse fator de aniquilar a mensagem esclarecida de Deus no meio de um povo,
a gente vai ver que isso acontece por vários episódios ao longo das Escrituras. Faraó mandou matar todos os primogênitos. Quem era a voz profética que Deus estava levantando naquele tempo? Moisés. Ele foi guardado. Então, depois de um tempo, o Senhor o levantou. E a voz de Deus foi ouvida na terra. Saul, por temer perder o seu trono em Israel, ele ordenou matar o rei Davi, que era uma voz profética que Deus estava levantando em Israel. Herodes, por temer perder o seu governo, mandou matar todos os meninos. Mas o Senhor guardou uma voz profética, que era João Batista, e preservou o príncipe da salvação, que é o próprio Cristo. Lá em Apocalipse a gente vai ver outro episódio. Uma mulher que era vestida do sol, tinha as 12 estrelas sobre a sua cabeça e a lua sobre os seus pés. Ela estava grávida de um filho varão. Mas um grande dragão vermelho viu a mulher grávida e tentou tragar o filho. Ali também fala sobre a igreja que está gerando uma nova linhagem profética. Então a gente sempre vai perceber que o movimento do falso profético sempre vai tentar calar a voz genuína que Deus está levantando. Tá certo? Pode passar, Lívia. E aqui a gente vai compreender outra coisa. Nesse mesmo período da rainha Jezabel, do rei Acabe, dentro de todo esse cenário de caos social que eu falei, as coisas pioram. Por quê? Uma guerra agora começa a ser estabelecida. Acabe, ele deseja entrar em guerra contra a Síria para conquistar uma cidade que antigamente pertencia a Israel. Só que o que é que ele faz? Ele diz assim, vamos consultar os profetas do Senhor para saber se teremos êxito na guerra ou não. E aí o rei Acabe convoca todos os profetas que a rainha Jezabel tinha comprado para eles compartilharem qual era a mensagem de Deus sobre a guerra. E aí, o que é que acontece aqui? Lá em 1 Reis 22, vamos lá rapidinho? 1 Reis 22, versículo 19 ao 23. Entenda que o episódio dessa mensagem, desse versículo, é: reis estão reunidos junto com uma confraria profética falsa, e eles estão discutindo o que poderia acontecer na guerra e qual seria o conselho do Senhor. Só que o rei Josafá, ele manda chamar, ele faz uma pergunta e diz assim, tem algum profeta do Senhor aqui que a gente possa consultar? Por quê? Todos os profetas que eles já tinham consultado tinham dito que eles iriam ter êxito na guerra. Mas aí ainda tinha um profeta chamado Micaías. Ele vai até o palácio e aí o rei pergunta: o que o Senhor dirá em relação à guerra? E Micaías diz o seguinte, versículo 19: ouçam a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, com o exército dos céus à sua direita, à esquerda e ao seu redor. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E sugeriram eles uma coisa, até que enfim um espírito se colocou diante do Senhor e respondeu: eu irei e serei um espírito de quê? O que é que sua Bíblia diz aí? Esse espírito seria um espírito de quê? Um espírito de engano. Eu irei e serei um espírito de engano na boca de todos os profetas do rei, dizendo, e o Senhor disse: vá, você conseguirá enganá-lo. E o Senhor decretou a desgraça de Acabe. O que é que está acontecendo aqui? Um espírito de engano encheu os lábios de uma comunidade profética, de uma confraria de profetas que tinham se vendido para o governo de Jezabel e de Acabe. Deu para perceber como é que funciona essa questão da atuação do espírito de engano? Por isso que toda profecia, ela precisa ser julgada, pesada e examinada, antes de ser recebida como uma mensagem da parte de Deus para nós. Tá certo, gente?
Beleza, Messias, mas como julgar as profecias? Vamos lá. Primeiro ponto, como julgar as profecias? A profecia ela nunca pode contrariar as escrituras, tá certo, irmãos? A profecia nunca pode contrariar as escrituras. Segundo ponto, toda profecia precisa cumprir os 3 propósitos ou ter pelo menos um deles na sua comunicação. Quais são as 3 finalidades da profecia que a gente falou? Exortar, edificar, consolar, tá certo? A base dessa profecia é o amor. Se não for o amor, essa profecia não veio de Deus, e o espírito que está por trás dela pode ser o espírito do homem ou um espírito de engano, tá certo? A profecia que você recebeu quebrou as dúvidas, as incertezas, a incredulidade e vivificou no seu espírito fé no Senhor? Se ela não fez isso, ela não veio de Deus. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Então, se você ouvir uma mensagem, uma comunicação profética que não trouxe luz para a sua vida em relação a tomar escolhas, decisões e desenvolver a sua jornada, provavelmente essa comunicação não veio de Deus. Tá certo? Então, aqui é um conselho prático. Sempre dê prioridade para receber e aceitar profecias que já estão dentro daquilo que o próprio Deus está falando com você. É isso que eu faço hoje. E o engraçado, eu não recebo muitas palavras. Teve uma época da minha vida, lá quando eu era menino, com 11, 12 anos de idade, que rapaz, todo canto que eu ia era uma profecia. Até rimou. Eu estava no ônibus, ia fazer alguma coisa. Aí chegava uma senhora: ô meu filho, eu vi você, eu tive uma visão com você. Fale, eu vi você em um altar muito grande, tocando e cantando com uma banda muito grande atrás de você. Eu nem era músico na época, velho. Entendeu? Todas as palavras que Deus trouxe sobre mim, e olha que foram muitas, todas elas se cumpriram. Hoje, tudo que eu vivo está de acordo com coisas que eu já ouvi da parte de Deus. Ah, Messias, e hoje você recebe alguma mensagem profética que recebeu? É quase raro. Mas quando alguns irmãos se levantam para compartilhar para mim algo de Deus, esse algo de Deus sempre está relacionado àquilo que eu já estou ouvindo. Quando está fora, eu rejeito. A gente teve a conferência aqui, não foi? Foi maravilhoso e tal. Alguns irmãos aqui sabem que eu tenho uma palavra muito específica da parte de Deus sobre uma região da cidade de Salvador. Ao longo de 8 anos eu me preparo para o cumprimento dessa palavra. Só que o que foi que aconteceu? Eu estava em crise, rapaz. Injuriado, Lívia. Poxa, Deus não fala mais comigo. Será que eu me enganei? Será que não era nada disso? Por que eu não vejo as coisas acontecerem até hoje? E aí, na conferência, nosso irmão Saulo, que está aqui, não é o novo, é o que está atrás de você. Levante sua mão aí para todo mundo te ver. O Senhor levanta profetas no nosso meio, tá certo? Ele chegou para mim e falou: amigo, eu recebi a ligação de um irmão que está lá no Rio de Janeiro, foi São Paulo, não sei. Eu falei: sim, e daí? Eu estou preocupado com isso? Aí ele disse: rapaz, esse irmão disse que ele teve um sonho que várias casas de oração seriam estabelecidas aqui em Salvador, e ele está se desfazendo de tudo que tem lá para vir para a cidade para participar do que Deus está fazendo. Então tenha esperança no Senhor. E ele me vivificou. Ele me encorajou, porque isso que ele me disse estava alinhado com aquilo que eu já tinha ouvido de Deus há 7 anos atrás, até o dia de hoje. Deu para perceber a diferença? Então, todo o cansaço, fragilidade e incredulidade que eu tinha em relação a essa palavra que eu tinha recebido, estava muito latente. Mas um irmão, no corpo de Cristo, me encorajou porque uma outra pessoa ouviu de Deus a mesma coisa que eu tinha ouvido de Deus há 7 anos atrás. Tá certo? Pode passar, Livinha. Então, prestem atenção nisso aqui, ó. Quando uma profecia está alinhada com a verdade da mente e do coração de Deus sobre uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma região, a profecia sempre vem como um agente catalisador, transformando o padrão presente do indivíduo ou lugar, tornando-o na realidade de Deus para aquele tempo. Então, essa profecia, ela provoca uma mudança trágica, drástica, até começar a desenvolver naquela pessoa e naquele lugar sinais de transformação. Então a profecia ela sempre precisa vir cheia de força.
Isso está relacionado com a unção. Teve uma pessoa que perguntou algo sobre unção. Isso está relacionado com unção. Messias, você fala a partir da unção? Algumas vezes não. Algumas vezes eu tenho uma impressão no meu espírito, que é muito latente. Eu chego à pessoa e falo, eu senti no meu espírito que você está vivendo isso. Aí eu pergunto, faz sentido? Faz. Beleza, acabou. Então eu acredito que os passos que você pode tomar é esse. E aí entra a palavra de destino, a palavra de sabedoria. Eu sempre tento completar ao máximo quando eu recebo uma comunicação profética no meu espírito. E a partir daquilo que eu falo, eu tento ao máximo encorajar o meu irmão de formas práticas, atitudes, condutas, comportamentos que ele pode ter para que aquela palavra se cumpra. Então, dessa forma, a gente se torna mais eficaz profeticamente, tá certo? Então, a profecia, ela sempre precisa vir com uma força. Ela sempre precisa ser uma mensagem que vai dar para o irmão que está recebendo ela uma força para que ele se movimente para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Não é para o irmão ficar rico, não. Eu profetizei sobre um irmão essa semana. Essa semana ou semana passada. Ele está ali olhando para mim agora. E eu disse assim para ele, irmão, o desejo do meu coração é que Deus lhe dê dinheiro. Mas não é para você fazer qualquer coisa, a não ser comprar comida e chamar pessoas para ceiar, sentar à mesa com você e a partir disso conhecer a Cristo. Ele está dando risada ali, mas ele não sabe, mas foi uma profecia. E eu acredito que isso vai acontecer, porque o Senhor sempre amou a mesa. Jesus sempre gostou de pegar o rango, velho. Se tem um cara que gostava de comer nas Escrituras, era Jesus. Todo canto que ele ia, ele chamava alguém para comer. Então, se você quer ser parecido com Cristo, chame as pessoas para comer. Comece daí. Tem um irmão ali que está dando risada porque ele me chamou para comer um pastel, agora tem tempo. Tá certo. Vou adiantar que já me disseram ali que eu tenho só mais 10 minutos. Pode passar. E aí a gente vai pensar agora sobre o falso profeta. Tá certo? Rapidinho a gente vai pensar sobre o falso profeta. O falso profeta, ele não é caracterizado por errar na comunicação de uma mensagem, tá certo? Mas em relação à motivação pela qual ele desenvolve aquela mensagem. Então a gente vê pessoas que profetizam para outras a partir das 3 estruturas dessa era, que são poder, dinheiro e sexo. Esse cara é um falso profeta. Elas profetizam com intenção de obter interesses pessoais, de crescer em seus ministérios. Esse cara é um falso profeta. E aí existe algo aqui em Judas, não precisa abrir porque eu vou tentar correr. Judas capítulo 1, do versículo 11 ao 13. O apóstolo diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O que seria esse caminho de Caim? A gente conhece a história de Caim e Abel, não é isso? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Só que o que é que tem a ver a figura de Caim com o serviço profético? Pode passar, Livinha. A figura de Caim com o falso profético está dentro de Gênesis capítulo 4, versículo 16, que diz assim, e Caim saiu da face do Senhor, habitou na terra de Nod, ao lado do oriente do Éden, e construiu uma cidade e deu o nome de seu filho Enoque. A falsa movimentação do falso profético, a partir da figura de Caim, está a partir desse simples versículo. Primeiro ponto, o cara foge da presença do Senhor. Tá certo? E ele vai habitar em um lugar que é chamado Nod. A tradução desse nome, Nod, significa vagabundar e perambular. Então, o estilo de vida que Caim desenvolve agora é um estilo de vagabundagem. Só que o que é que ele faz depois que ele mata Abel? Eduardo está ali dando risada na minha cara. Mas enfim. O que é que Caim faz depois de derramar sangue inocente? Ele vai construir uma cidade, cara. Caim se torna o primeiro construtor social da face da terra. Só que qual é a estrutura de cidade que Caim constrói? De quem veio a ideia de construir uma cidade? Caim se apropriou de uma revelação divina. Por quê?
desde o princípio, era desejo do coração de Deus estabelecer uma cidade santa. Só que a falsa movimentação profética, a partir da figura de Caim, está relacionado em tomar para si a revelação de algo que Deus quer fazer e construir a partir de algo completamente oposto. Por quê? Enquanto o desejo do coração de Deus é estabelecer uma cidade santa que é regida por justiça e direito, verdade e equidade, Caim constrói uma cidade logo após ter derramado sangue inocente. E qual é a estrutura de convívio cultural que eles começam a viver? Imoralidade sexual, porque um da descendência de Caim começa a se prostituir, se relacionar com várias mulheres e matar os homens. Derramamento de sangue e idolatria, porque ali eles começam a cultuar a falsos deuses. Então, existe aqui no nosso meio pessoas que Deus vai levantar para movimentar coisas muito específicas, tá certo? Deus vai dar palavra para lugares, para desenvolver projetos sociais, para plantar igrejas. São revelações vindas do coração de Deus. Mas se você tentar movimentar isso sem o Espírito Santo, você está em oposição a Deus. E você vai desenvolver um ministério profético completamente oposto, tá certo? E aí existe uma outra figura aí, ó, a ganância de Balaão. A Bíblia vai dizer, lá em Números, que havia um profeta chamado Balaão, que foi comprado por um rei dos Moabitas, que era Balaque. Então o cara vendeu o seu ofício profético em troca de dinheiro. E aqui não é, respectivamente, dinheiro, mas existe uma influência do falso ministério profético que está relacionado a desenvolver todos os serviços para ganhos pessoais. Sejam eles em relação à sexualidade, sejam eles em relação a poder e seja ele em relação a bens materiais. Tá certo? Pode passar. E aqui existe um outro, que é a rebelião de Corá. Moisés foi estabelecido por Deus como autoridade profética sobre Israel. E Arão desenvolveu o serviço de sacerdócio, como um intercessor, ministrando diante de Deus e diante dos homens, tá certo? Só que o que é que acontece? Existia um homem da linhagem de Coate, que era Corá, que se rebelou contra a autoridade profética que Deus levantou e desfez do sacerdócio que Deus também tinha estabelecido. Quem é esse homem? Corá. A Bíblia vai dizer que Corá, lá em Números 16, ele levanta Datã, Abirão e 250 anciãos do povo, homens de renome, de posição, e se rebelaram contra Arão e Moisés. Isso é muito grave, velho. A gente está vendo que Deus estabeleceu uma autoridade profética e um estilo de vida. Esse homem se rebelou contra a autoridade profética e esse estilo de vida para viver uma outra realidade e tomar o lugar daquele que Deus tinha estabelecido. Que comportamento é esse? Rebelião. E só para dar dizer algo bem sério, a rebelião é a influência do próprio Satanás. Porque ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Satanás intentou no seu coração assentar-se a majestade nas alturas e tomar para si a propriedade do reino de Deus. Então, toda a oposição a uma autoridade profética que Deus estabelece é rebelião. E essa rebelião é o espírito do próprio anticristo, porque ele vai se opor contra tudo e contra todos que se diz Deus, seu reino, sua lei e sua palavra. A rebelião, ela sempre funciona a partir da desobediência de um padrão que Deus estabelece, quebrando a lei de Deus. Deus estabelece a lei para que a lei gere ordem, tá certo? Para a vida em conjunto, para a vida comunitária, para a vida social. E essa ordem é quebrada quando uma pessoa transgride aquilo que Deus diz. Isso vai desenvolver nela rebelião, que é se opor contra um padrão de vida que o próprio Deus estabeleceu, tá certo? Então assim também nós vamos identificar um falso ministério profético, tá certo? E aqui a gente vai para questões práticas de como identificar um falso profeta. Todo falso profeta, ele é arrogante, tá certo, gente? Ele manifesta um espírito de superioridade. Então ele sempre vai inferiorizar o que algumas pessoas estão vivendo para qualificar aquilo que ele está vivendo em Deus. Quem é esse cara? Um falso profeta. Tá certo? Ele sempre vai profetizar querendo domínio sobre outros. Ele sempre vai querer chamar mais pessoas para o seu cuidado, para o seu aprisco.
Ô rapaz, sai daí, venha congregar aqui, e não sei o que, aqui é melhor, que não sei o que. Esse cara está se comportando como um falso profeta. Ele exerce manipulação a partir da dependência emocional. Então, ele sempre vai quebrar. Um falso profeta sempre vai quebrar o seu poder de escolha e de decisão. E ele vai tomar a decisão e a escolha por você, fazendo com que você viva aquilo que ele acha melhor para você. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias pessoas chegaram para mim e disseram: rapaz, Deus te disse isso, mas eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Completamente oposto àquilo que eu estava ouvindo de Deus. Essa pessoa se comportou como um falso profeta. Ele não permite que outras vozes sejam ouvidas. Então, todo o falso profeta tenta tomar para si a autoridade de Deus e nunca deixa com que outra pessoa seja levantada para profetizar. A gente viu a figura de Jezabel, que matava os profetas, Faraó, Herodes, Saul. Então, toda pessoa que Deus tiver a pretensão de levantar como uma autoridade para falar profeticamente, esse falso profeta vai tentar silenciar essa pessoa. Tá certo? Ele não se permite ser interrogado. Então, uma das posturas que um falso profeta sempre toma é: se chegar alguma pessoa e questionar o que ele está vivendo, e aí, mano, você está pecando, o que é que você está vivendo, me diz da sua vida. Ele sempre vai tentar fugir desse assunto. Ele nunca vai vir para a luz. Ele nunca vai demonstrar fragilidade para pecado, porque ele sempre se acha santo mais do que os outros. Então esse cara é um falso profeta. Ele se relaciona com as pessoas pelo utilitarismo. Tá certo, gente? O falso profeta se relaciona com as pessoas pelo utilitarismo. Então ele chega lá, vê que Neto sabe ministrar música, adoração muito bem, então ele sempre vai querer recobrar de Neto esse serviço. Mas quando o Neto tiver uma necessidade de ser servido por ele, ele vai virar para Neto as costas. Ele não aprendeu a lavar os pés um dos outros e servir em amor uns outros. Ele sempre vai querer ser servido e nunca vai querer servir a outras pessoas. Tá certo? Ele sempre bajula as pessoas. Um falso profeta sempre bajula as pessoas. Tá certo? Ele vai sempre dizer para você elogios que vão mexer com seu ego. Que vão, pô, eu me sinto especial aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja eu me sinto mais amado. Por quê? Porque o cara tal, a pessoa tal, diz para mim que eu sou assim, que eu sou assado, então isso me faz sentir bem. Esse cara é um falso profeta. Tá certo?